convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva, colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhes perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem, chamado Jesus, fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando? Isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo.
Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditastes no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que também acompanha a nossa transmissão aqui da Igreja de São José, rezando o 4º domingo do tempo da Quaresma. Lembramos que estamos num tempo espiritual e, como eu disse no começo, o domingo de hoje faz como que uma ponte, uma ligação com a celebração do Sábado Santo, com a Páscoa. Por isso, muito lembrado naquele dia, e hoje esta palavra luz, que não quer dizer só uma luz física, mas uma luz divina, uma luz espiritual, um enxergar com o olhar da fé, com o olhar do encontro com Jesus, o Salvador. Na quarta-feira de cinzas tivemos o convite, por meio da liturgia, do jejum, da caridade ou da esmola e da oração. E aí nós vamos perpassando todos os domingos, sempre renova ou retoma esta mensagem das práticas quaresmais. O primeiro domingo, Jesus vence as tentações e nos ensina a vencer. No segundo domingo, o Evangelho da Transfiguração, Jesus que manifesta a sua glória. Então, a espiritualidade da Quaresma, a espiritualidade do encontro com o Senhor. No terceiro domingo, domingo passado, também o Evangelho longo, 4º capítulo do Evangelho de São João, nós temos ali o relato de Jesus com a mulher samaritana, na qual Jesus se revela como fonte de água viva.
eu sou aquele que vai saciar a sede, não só a sede material, mas a sede espiritual. E ela faz então uma oração, uma súplica: Senhor, dá-me desta fonte, dá-me desta água, para que eu não tenha que voltar a uma fonte aqui para buscar. E hoje nós temos o encontro de Jesus com aquele que era cego, privado da visão, do sentido da visão, mas ao mesmo tempo ele vê, acredita e prostra-se diante de Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu disse, uma liturgia que nos convida a acolher Jesus como luz, ou a luz de Jesus em nossa vida. O texto do Evangelho, longo texto do capítulo 9 do Evangelho de São João, nós temos aqui a revelação de Jesus como luz, e ao mesmo tempo esse encontro, e aquele que foi agraciado, ele é enviado, vai lavar e começa a ter, talvez poderíamos dizer assim, não tanto paz, mas foi interrogado, questionado, e tem que testemunhar. E por isso, mais no final do Evangelho, ele, mesmo sem saber, ele diz, é um profeta, mas depois ele encontra e fala, ele acreditou e prostrou-se diante de Jesus. Então aqui, um olhar muito de fé. A luz de Jesus é o seu amor, a sua misericórdia, a sua ternura, que transforma a vida daquele homem. E a luz de Jesus é o amor, é a ternura, é o olhar dele para cada um de nós. E todos nós, como que estamos simbolizados ou representados naquele cego. Como que de nascença, somos privados, mas a graça de Deus, o dom da fé, o amor de Deus vem ao nosso encontro e nos faz enxergar, nos faz compreender que Ele é o nosso Criador e Redentor. O texto do Evangelho também faz uma consonância com o Antigo Testamento, que Deus, no Antigo Testamento, cria e faz o sopro de vida. Também da lama, do barro, faz, quer dizer, o aspecto criador. E Jesus dá o aspecto também criador no sentido de fé. Para terminar, gostaria de destacar dois ensinamentos que o texto de Samuel e da segunda leitura que nós ouvimos, Nós rezamos que o Senhor é o nosso pastor, Ele nos conduz, cantando no Salmo. Então, apesar dos nossos limites, apesar das nossas, diríamos, cegueiras, das nossas falhas, dos nossos pecados, Deus é aquele que olha para nós com amor. Deus é aquele que quer iluminar a nossa vida. E no texto da escolha de Davi como rei, que vai ficando por último, no início do texto tem um ensinamento interessante. Olha, não olhe com o olhar humano, com o olhar do homem. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. Ensinamento interessante e importante para nós. Deus olha o nosso coração, portanto, no nosso coração é importante nós termos a vontade
e termos a docilidade de querer sempre fazer o bem, acolher a sua luz, acolher o seu amor. Mesmo que não somos perfeitos, mas a nossa intenção, a nossa busca seja sempre iluminada pelo próprio Deus. O texto de São Paulo aos Efésios diz que outrora éramos filhos da luz, filhos das trevas, mas fomos transformados e agora nós devemos viver como filhos da luz. E os frutos da luz se chama bondade, justiça e verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine a cada vez mais nos abastecermos da sua bondade, da sua justiça, da sua verdade, da sua palavra, da sua luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.